Glória a Deus. Aleluia. Queridos, diferente de um teatro ou diferente de uma apresentação natural, tudo que nós fazemos aqui é para Ele. É para que Ele seja glorificado. Então, muitas vezes nós ficamos tímidos pensando, será que nós estamos aplaudindo alguém? Não, querido, nós estamos declarando que Ele é. Declarando que Ele pode, que tudo é dEle, tudo é para Ele, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir Malaquias capítulo 4, em nome de Jesus. Ora, candalabás. Se puderem melhorar esse retorno para mim aqui, eu agradeço. Capítulo 4, versículo 6. Se você pudesse colocar de pé, em reverência a esta palavra. Nós vamos ler a partir do 5, capítulo 4 de Malaquias, versículos 5 e 6. Diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Diga comigo, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Pai amado, eu te glorifico pela oportunidade de adorar o teu nome e de apresentar uma palavra que não é minha, é sua. Ela vem para que nós sejamos alinhados de dentro para fora. Ela vem para que o teu nome seja glorificado. Ela vem para que possamos nos aproximar ainda mais. Ela vem para que o céu venha à terra. E que nossos corações estejam prontos para ouvir a tua voz e obedecê-la. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. O Velho Testamento, dá muito alto. O Velho Testamento é concluído praticamente, obviamente nós, no detalhe não está escrita cronologicamente, ou seja, toda a Bíblia, ela está totalmente fora de ordem. Só para você ter uma noção, Jó era para estar do lado de Gênesis. As ordens estão invertidas, mas a palavra, ela vem de encontro ao nosso espírito para que algo aconteça. Então nós temos a finalização do Velho Testamento com o profeta Malaquias dizendo: e eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Preste bem atenção, porque essa já é a palavra final, amém? Porque às vezes na oferta a gente acha menos importante, e aí a gente fica disperso. Saiba que a palavra de oferta é muito importante, porque ela é um momento onde você vem não para receber, mas você vem para dar. Mas como a gente não gosta de dar, a gente só gosta de receber, então quando se fala de palavra de oferta, a gente já se arma todo. A gente já coloca um escudo logo e a gente já guerreia logo contra, porque a gente tem que dar. Não, você não tem que dar. Essa é uma disposição do coração. Você oferta a partir do coração, não é a partir das mãos e nem do bolso. Mas essa não é palavra de oferta, essa já é a palavra final. Então, para você entender que Deus já está trabalhando há muito tempo.
Então Malaquias está dizendo que, numa advertência de Deus, que Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso deveria acontecer para que Deus não ferisse a terra com maldição. Muitas vezes os pais não entendem como é importante que ele esteja alinhado. Às vezes um pai é tão negligente que pensa: não, eu vou deixar meu filho voar como ele quiser. Não, querido, um dia Deus vai prestar contas contigo. Deixa lá que Deus cuida. Não, quem gerou não foi Deus, foi você. Então quem cuida é você. Essa relação de paternidade tem sido muito usada pelo diabo. Eu creio que pelo efeito da globalização do pecado, e existe um esforço muito tremendo do inferno para tentar fragmentar a paternidade. Tem pais que não têm entendimento do quanto o mau posicionamento dele vai trazer uma consequência de muitos problemas lá na frente. Tem pais que simplesmente acham que eles não têm responsabilidade nenhuma. Tem pai que simplesmente fala: mulher, o filho é teu. Só que no dia da glória, no dia do tribunal, querido, vamos comparecer diante dele e Deus vai falar: a responsabilidade era tua, que você fez. Estava trabalhando. E você deixou de trabalhar naquilo que era mais importante, meus filhos. Irmãos, eu tenho estado muito indignado com a questão da paternidade. Porque nós temos visto o diabo usar pais para destruir as casas. Destruir como? Com falta de posicionamentos. Ele deixa a responsabilidade toda sobre a mulher. A mulher não recebeu governo, quem recebeu foi o homem. E o homem vai ter que prestar conta da paternidade diante de Deus. Não, mas a minha mulher cuida. Responsabilidade total minha e sua como homem. Não, mas a minha mulher é boa nisso. Não importa o quão boa nisso ela seja. O sacerdócio é teu, a responsabilidade é tua e minha, e nós vamos ter que comparecer diante do tribunal, e Deus vai falar: o que você fez com o governo, o cajado e o sacerdócio que eu coloquei na tua mão, homem. Existe um ser espiritual chamado Satanás, que tem tirado a figura do pai de dentro de casa. Tem filhos que não acreditam na palavra do pai, porque o pai é um mentiroso. Vou fazer, quando? Um dia, mas não faz nunca. Mentiroso. Lá em casa tem um lema: tudo que se fala tem que fazer. Toda promessa feita para filho vai se cumprir. Até quando fala assim: lá em casa vai tomar umas varadas. Meu Deus, meu pai é um homem de palavra. Outro dia um dos meus filhos estava orando: Deus, eu tenho fé que eu não vou apanhar quando eu chegar em casa. Que eu aprontei, mas eu tenho fé. Pior, Deus, meu pai é um homem de palavra. Estou enroscado. Aleluia. O diabo tem tirado a figura do pai de várias formas por meio da guerra. Quando nós olhamos para a Síria, nós vemos filhos chorando em busca do pai que morreu no meio do combate, da batalha e da guerra. Nós temos visto o diabo tirar a figura do pai por causa do divórcio. Muitas vezes porque ficou preso na outra mulher que um dia casou. Querido, você vai prestar conta dos filhos. Ah, vai. Mas é da outra mulher, mas é seu filho. Vai prestar conta diante de Deus. Aleluia. Muitas vezes estabelecendo morte prematura do pai.
Esse ser espiritual da maldade tem colocado paredões entre o filho e o pai, entre o pai e o filho. Só que olha o que a palavra diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Uma das causas de nós estarmos vivendo caos nesse planeta é porque o pai é um irresponsável espiritual. Nunca para um momento para orar com seus filhos. Nunca para ensinar seus filhos valores morais, espirituais. Não, porque eu tenho que trabalhar, tudo isso é importante. Mas se você não tiver a base do Espírito na vida do teu filho, você pode dar tudo a ele e ele se perder com tudo. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e dar para o seu filho e perder a sua alma e a alma dele? Eu conheço homens milionários que dão carros de luxo para os seus filhos. E no outro ano o filho fala: pai, o carro já está velho. Ele vai e dá outro para o filho, mas nunca dá a atenção que o filho precisa. E o diabo tem trabalhado criando paredões. A paternidade deve seguir um padrão celestial e não natural, não da psicologia. Nós temos um modelo na Bíblia para seguir, e esse modelo é infalível. Eu percebo que o diabo não tem problema quando nós nos comportamos como crente. O diabo não tem problema quando nós nos comportamos como evangélicos. O diabo não tem muito problema quando nós nos comportamos como a geração gospel. O diabo não tem problema com nada disso. Ele não se incomoda de você ser chamado de crente, de salvo. Não se incomoda. Satanás nunca se incomodou do fato de você ser evangélico. Quando nós olhamos para a história de Jesus, nós percebemos um detalhe: o diabo não ficou nunca irado porque Jesus fez um milagre na vida de alguém. Você já percebeu? Caifás, Anás, os fariseus, os saduceus, os herodianos não tinham problema enquanto Jesus estava fazendo algumas coisas. Mas no dia que Jesus disse: eu sou o Filho de Deus, aí o problema dele começou. Quem está aí? O problema seu não é quando você fala que é evangélico e que vai no culto todo domingo. Porque infelizmente está cheio de crente domingueiro na igreja. Não, é que eu sou crente não praticante. Eu já ouvi falar de católico espírita não praticante. Agora, crente não praticante, sei lá. Então o diabo não se incomodou enquanto Jesus era profeta. Ele não se incomodou muito quando Jesus estava curando, andando sobre águas. Quando nós olhamos os próprios mestres, doutores da lei, vindo ouvir Jesus, mas quando ele abria a boca e dizia: eu sou o Filho de Deus, eles se agitavam. Já percebeu isso? O motivo pela qual Jesus foi crucificado não foi porque ele falava que era rei dos judeus. O motivo principal foi porque ele disse que era filho de Deus. Um dia Jesus disse: quem estão dizendo por aí que eu sou? E aí os discípulos começaram a dizer: uns dizem que tu és Elias, o profeta, tu és João Batista. E aí Pedro vem e fala assim: não, tu és o Filho do Deus vivo. Aleluia. A partir daquele momento, se você seguir a sequência, você vai ver que o diabo usou o próprio homem que falou que ele era o Filho do Deus vivo. Porque até enquanto Pedro estava falando de outras coisas, não tinha problema. Mas no dia que Jesus foi revelado como filho, o problema começou. Uma das causas principais do julgamento do Senhor Jesus foi ele afirmar ser o Filho de Deus. Olhe para alguém e diga assim: o diabo nunca vai se incomodar com o fato de você ser evangélico. Amém?
Porque a internet também fala que a gente é evangélico. A revista Isto É, a revista Veja, as redes de televisão falam também que nós somos evangélicos. Mas quando nós declaramos que somos filhos de Deus, aí complica. Já percebeu que quando você fala para alguém assim, um não crente, eu sou filho de Deus, aí a pessoa imediatamente responde assim: todos nós. Sim ou não? Todos nós. Mentira. Só é filho aquele que declara Jesus como único, suficiente e exclusivo Salvador. Só aquele que reconhece Ele como Filho de Deus, unigênito, e aceita a nova natureza. Quando você aceita a nova natureza, você abre mão da natureza adâmica para receber a natureza de Cristo, e aí você passa a ser filho. Aleluia! Quando nós dizemos somos filhos, nós incomodamos. Quando nós falamos para pessoas não convertidas, eu sou filho de Deus, eles falam nós todos, mas na verdade não é. Nós sabemos que o diabo, ele sabe que a paternidade é muito importante. E ele está criando um cenário muito ruim entre pais e filhos. Efésios 1:3 fala sobre adoção. Eu quero ler com você. Efésios 1:3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera a Cristo. Eu quero dizer para você, meu irmão, antes da fundação do mundo, antes de Deus dizer haja homem, haja luz, ou melhor, antes de dizer haja luz, ele disse no coração dele: eu estou criando o mundo para criar filhos nesse mundo. Essa predestinação, na verdade, é um plano de Deus, que se completa a partir da sua e minha escolha. É engraçado que quando você vai adotar um filho, você passa por uma criteriosa análise de caráter, se você pode, se você tem casa própria, se você tem emprego, se você tem condições financeiras, psicológicas, emocionais, para criar um filho. Essa é a visão de alguém quando você vai num lugar para fazer a adoção de um filho, sim ou não? Existe muito critério, o juiz vai entrar com muitas condições, vai ter que haver advogado para lutar a causa e provar que você tem condições de adotar alguém. Sobretudo, quando Deus nos adotou, o que é incrível é que Ele pega, principalmente, os que não prestam, e atrai para Ele, e transforma de dentro para fora. Ele nos adota como Pai. E Ele não olha se nós somos perfeitos. Aliás, quando Ele olha, percebe que nós somos seres totalmente imperfeitos. Mas esta imperfeição não o separa de nós. O que separa Deus de nós é só o pecado. Porque o pecado faz
uma separação entre Deus e nós, entre nós e Deus. No caso de Deus, Ele não olha se alguém é bom ou ruim. A única coisa que precisamos é reconhecê-lo como Pai, reconhecer seu Filho unigênito como Salvador. Porque o objetivo de Deus é nos tornar filhos a partir do seu Filho, por meio da nossa escolha. Só a sua escolha pode tornar você filho. Ele quer te adotar, mas você precisa dar um passo e dizer: Deus, eu quero ser adotado. Você não precisa provar para Deus que você é bonzinho. Você não precisa mostrar que você tem um passado ilibado. Você não precisa provar nada para Deus. Você só precisa vir com um coração disposto a dizer: Deus, eu desejo ser adotado por Ti. Aleluia. Quando nós olhamos para Adão, qual a perspectiva que temos dele? Que ele é um funcionário, sim ou não? Ele é um funcionário do jardim do Éden. Ele é um servente do Éden, que Deus colocou lá. Mas ele não era um jardineiro. Ele não foi criado para ser jardineiro. Ele foi criado para ser o primeiro filho. Não unigênito, mas o primeiro primogênito na terra. Lucas capítulo 3, 38 fala que Adão era filho de Deus. Deus formou o homem desde o Éden para ser seu filho, não seu escravo, não seu servo. Ele nos escolheu para sermos filhos desde Adão. Oh glória! Você percebe que geralmente filhos e pais têm problemas de relacionamento? Por quê? Porque o diabo está tentando separar pais e filhos. A estratégia de Deus ao criar o planeta foi para que ele criasse filhos neste planeta. Deus já tinha Jesus como unigênito, mas a terra é um útero que Deus geraria filhos para ele. E o primeiro, ele gera do barro e sopra em suas narinas, e ali tem o primeiro filho na terra, Adão. Ou seja, Adão não era servo, Adão era filho. A grande questão é que nós conseguimos até ver Deus como Deus, mas nós não conseguimos ver Deus como Pai. O objetivo de Deus, quando visitava o homem na viração do dia, era exatamente ensiná-lo acerca de como o homem deveria se relacionar com as coisas da terra, sem deixar de se relacionar com as coisas espirituais. Você é um ser espiritual. Você tem um Pai espiritual. Aleluia. Querido, há uma importância muito grande de nós sermos bons pais. Eu choro quando alguém vem e diz para mim: bispo, eu não consigo ver Deus como pai. E aí quando você pergunta para ele como é que foi a sua relação com o seu pai natural, péssima. O meu pai foi ausente, o meu pai espancava, o meu pai molestava a gente. Cara, e a gente começa a chorar junto, porque a gente não consegue entender como alguém como pai tem a coragem de tocar no filho. E aí esses filhos vão crescer e terão dificuldade de relacionamento com Deus, porque ele pensa: alguém que eu confiei tanto, que era meu pai na terra, traiu a minha confiança, como eu vou confiar num ser que eu nem vejo? E os pais estão fragmentando o relacionamento destes filhos com o eterno. Há pessoas que olham Deus e falam: Deus vai castigar. Tem pai que fala: Deus vai te castigar. Eu quero dizer para você, querido, que Deus te ama. Bispo, eu não tenho referência de pai. Como é que eu faço agora? Eu vou falar algumas coisas para você nessa noite que você vai aprender. O homem caído tem dificuldade de ter relacionamento com Deus, porque ele está muito ligado com aquilo que foram as coisas ruins que aconteceram. Eles não conseguem ver Deus como pai, porque eles se decepcionaram com os pais terrenos que têm.
Eu não sou um pai perfeito, mas eu procuro ser um pai o melhor que eu posso para os meus filhos, mais biblicamente dentro daquilo que a palavra diz. E o senhor erra com seus filhos? Sim. E quando eu erro com eles, eu me ajoelho na frente deles e peço perdão. Porque um pai também, para ter um coração paterno, ele também tem que ensinar o seu filho que alguém grande também erra. Mas que há um Deus que é pai e nunca vai errar com a gente. Os nossos filhos têm que aprender também o sinônimo de humildade. Porque um pai pode errar, ele só não pode permanecer errando a vida toda. Jesus em João 17 vai ter um diálogo com Deus como pai. E no verso 16 fala que nós não somos do mundo, assim como ele também não era do mundo. O verso 21 diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, e eu neles, sejamos um, e nós sejamos um, para que o mundo creia que tu me enviastes. Quando Jesus fala de Deus, ele está falando: Pai, eu e o Senhor temos a mesma natureza, eu e o Senhor temos o mesmo amor. Pai, eu estou mostrando para eles, na forma personificada de um homem chamado Jesus, a sua natureza. Será que nós como pais temos mostrado a natureza de Deus com a nossa ação? Será que quando nossos filhos olham para nós, eles gostariam de se relacionar com Deus pelo relacionamento que nós temos com eles? Quando olhamos Gênesis 3:15, nós vemos Satanás prevalecendo contra Adão, o primeiro filho de Deus na terra. Mas lá em Colossenses 2:15, a palavra diz que o filho vai triunfar sobre Satanás. Sabe o que diz lá em Gênesis 3? Quem esteve na ceia sabe. Quando o homem cai, Deus vai dizer: da semente da mulher, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No Monte Caveira, o diabo, através dos pregos que perfuraram os pés do Senhor Jesus, perfuraram seus calcanhares. Mas ali no Monte Caveira é uma caveira, uma espécie de um crânio, de uma cabeça. E no topo dessa cabeça foi enfincada a cruz. E ali estava mostrando profeticamente o que Gênesis 3 falou, se cumprindo através do Cristo que havia sido ferido no calcanhar. E agora o Cristo morto está esmagando a cabeça da serpente, triunfando sobre a morte, triunfando sobre principados, potestades, dominadores. Ali, querido, a morte estava perdendo forças, porque a vida estava ganhando força. Por um breve instante ele morre, mas em 3 dias ressuscita e prevalece contra a morte com a sua própria vida. O seu sacrifício nos faz ser filhos de Deus. O seu sacrifício cria uma ponte entre nós e o eterno. O seu sacrifício nos dá a chance de recebermos vida eterna. Gênesis 3:15, como disse, é uma profecia. E tu lhe ferirás o calcanhar. Foi o que aconteceu na cruz do Calvário. Os pés do Senhor Jesus foram feridos em seus calcanhares pelos pregos. E no monte, o Senhor Jesus crucificado no mesmo lugar, foi ferido no calcanhar, mas no mesmo lugar triunfou sobre a morte, sobre a caveira, sobre a cabeça. O ódio de Satanás acerca da paternidade é descomunal. O diabo sabe o que uma paternidade pode criar dentro de alguém.
O diabo sabe que se ele colocar um mau sentimento no coração de um pai, ele vai fragmentar o relacionamento desse filho com Deus. Existem filhos que passaram muitos traumas com o pai. A maior dificuldade das pessoas se relacionarem com Deus como pai é exatamente o que eu já disse, porque ele tem destruído relacionamentos de pais e filhos. Então, quando alguém tem algum problema natural, ele transfere esse problema para o espiritual. Nós levamos deformações paternas dos nossos pais terrenos para o nível celestial, porque nós começamos a não acreditar. Pense bem, um pai que sempre prometeu para um filho e nunca cumpriu. Qual a visão que você vai ter de Deus como pai? Eu vou orar, mas ele nunca vai me ouvir. Está entendendo isso, sim ou não? Por isso a responsabilidade de você falar: filho, vou fazer e fazer. Por quê? Porque ele tem que entender um Deus que também fala e cumpre. Por isso que a palavra diz: ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não prometa para o teu filho que você não vai cumprir, porque isso a Bíblia chama de defraudar. Isso o que é defraudar? Criar uma expectativa no coração de alguém que você nunca vai cumprir. Vou fazer, mas nunca fez. Vou levar você, mas nunca levou. Tem pais comprando presentes caros para substituir a sua ausência. Você nunca vai substituir a ausência pessoal com presentes. Você até pode dar presentes, desde que a sua presença chegue primeiro. Não estou dizendo que é proibido dar presente. Eu estou dizendo que a sua falta de a sua presença pode causar efeitos muito sérios na vida dos seus filhos. Mateus 3,17 fala assim: eis que uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quem estava falando com Jesus naquele momento? Deus. E quando ele trata Jesus de filho, ele automaticamente está dizendo que ele é o que de Jesus? Ele está dizendo: em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Este é, em Mateus 3,17, a voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E em Mateus 4, verso 3, o diabo vem e vai falar assim para Jesus: se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Capítulo 3 de Mateus, Deus afirma categoricamente dizendo: este é. No capítulo 4 o diabo fala o quê? Se. Colocou o que no coração? Está tentando colocar o que no coração de Jesus? Dúvida. Aí você sai daqui do culto, você ouve uma palavra, e Deus fala assim: você é meu filho, eu te amo. Só que amanhã, dentro da sua própria casa, alguém xinga você, fala as maiores barbaridades para você, inclusive dizendo que Deus não ama você coisa nenhuma. E aí você acredita. Aí você esquece que no dia anterior Deus falou que você é o filho dele, que ele se agrada. Para nós ele não disse que nós somos perfeitos, mas ele disse que nos ama. Mas o diabo sempre vai tentar colocar dúvida no coração. Em que momento, bispo, ele vai fazer isso? Em dias de necessidade. Porque no dia da necessidade o diabo vai falar assim: olha, se Deus te amasse, se Deus fosse o teu pai, ele não te permitiria passar o que você está passando. Só que há momentos que Deus nos permite passar por coisas, porque ele quer que nós amadureçamos. Tem coisas que o pai não vai nos dar, porque não estamos prontos para receber. Se Satanás tentou colocar dúvida sobre paternidade no coração do Senhor Jesus, imagina se ele não vai fazer isso comigo e com você.
Satanás estava dizendo: se você tivesse pai, ele não te deixaria em necessidade. Jesus está 40 dias e 40 noites no deserto com fome. Ele acabou de ouvir Deus falando: este é o meu filho amado. E aí o que ele faz? No momento da necessidade do Senhor Jesus: vou colocar dúvida no dia da escassez, vou colocar dúvida no dia da necessidade, vou colocar em xeque o amor deste pai para com ele. Só que essa paternidade, querido, ei, preste atenção no que eu vou te dizer. O teu pai pode falhar com você, mas há um pai que nunca te abandonará, que nunca se esquecerá de uma data do teu aniversário, que nunca estará ausente em dias tão oportunos e importantes. Talvez houve um dia na escola que você ficou esperando o seu pai. Quem sabe ele ainda vem. Eu acho que ele vem. Há pessoas aqui que passaram por isso. Você estava num momento que para você era tão importante na escola, e você contava com certeza que o seu pai estaria lá. Só que ele esqueceu. Só que ele deixou você lá. E você ficou lá plantado, ouvindo os seus colegas rirem de você. Só que embora o teu pai natural não esteve lá, há um pai que o nome dele é presente. Ele é onipresente. Ele é socorro bem presente. Ainda que alguém tenha te esquecido lá naquela plataforma da escola, ele jamais te abandonará. Existe um Deus que não é só Deus, Ele é Pai, que nos ama tanto, que abriu mão da companhia do seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer, para trazer você de volta para Ele. Uma das maiores tristezas de Deus é porque a partir do pecado de Adão, veja bem que ele todo dia, o que ele fazia? Na viração do dia, ele vinha para quê? Para falar com Adão como filho. Filho, como estão as coisas aqui no Éden? Filho, o que você fez hoje? Filho, como foi o seu dia hoje? E depois ele recuava e voltava para a glória. Todo dia Deus fazia isso. No dia que o homem pecou, a presença gloriosa não podia se aproximar mais de um homem pecador, porque senão Adão morreria. Deus passou anos, passou de Gênesis a Malaquias, esperando uma oportunidade de novamente se encontrar com você. Mas o seu Filho amado, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, quando ele disse: está consumado, a palavra de Deus diz que o templo tinha um grande véu, que tinha a grossura da palma da mão de um homem, e esse véu se rasgou de cima a baixo. E a partir daquele momento, o Pai pôde se encontrar com seus filhos de novo. Essa noite é uma noite que você precisa saber: o véu foi rasgado. Adão pecou e nos distanciou. Jesus morreu e nos aproximou. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus é o sinônimo da reaproximação. Jesus é o sinônimo não da nossa aproximação com Deus, mas Deus tinha tanta saudade do homem, que ele disse: agora eu não vou mais construir um jardim para falar com o homem. Agora o meu Espírito vai morar dentro do homem, porque nunca mais eu quero ficar longe deles. Por isso que nós somos templo do Espírito Santo.
É por isso que nós somos morada dele. É por isso que todas as vezes que você faz algo que contraria a vontade dele, você sente uma tristeza, sim ou não? Meu Deus, você parece que ficou fraco e ficou mesmo. Parece que você ficou triste e ficou mesmo. Parece que você está sem direcionamento, está mesmo. Por quê? Porque o Pai, o Espírito, não pode estar próximo por causa das decisões suas de pecados. Quantas vezes nós pensamos que Deus nos esqueceu, mas a sua paternidade é perfeita, Ele jamais vai desamparar os seus filhos. O diabo sabia dos benefícios, ele sabe dos benefícios da paternidade. Mas há coisas que acontecem hoje nas famílias, na política, dentro da igreja, que estão ligados diretamente sobre paternidade. Nós estamos numa geração em que as mulheres estão criando seus filhos sozinhas. Eu quero dizer que eu tenho uma grande admiração por essas mulheres, porque elas são extraordinárias. Só que elas não são homens. Elas não podem dar para os seus filhos uma bagagem de sacerdócio, porque elas são mulheres. É importante que seu filho tenha uma referência paternal. Geralmente filhos criados sem pai são inseguros, são ciumentos. São pessoas que geralmente têm problemas em relacionamentos, em casamentos. São pessoas que têm dificuldade em tomar decisões. No livro de Juízes, capítulo 11, fala de um jovem chamado Jefté. Jefté era filho de uma prostituta. Jefté era filho de um homem chamado Gileade, com uma prostituta. Diz a palavra que esse homem, ele era muito humilhado. Ele foi criado na casa que não era a casa dele. Os seus irmãos eram meio-irmãos, porque Jefté era filho de uma prostituta, e os meninos eram filhos da mulher original. O menino cresceu ouvindo: ei, você não tem direito de nada, você é filho da prostituta. Ei, você não vai dar em nada, porque você é filho da prostituta. Jefté cresceu debaixo de uma grande humilhação, e um dia ele falou assim: eu não aguento mais ser humilhado, eu vou embora dessa casa. Diz a palavra que ele foi para a terra de Tobi, e ao caminhar pela terra de Tobi, ele olhou para o céu e disse: Deus, a minha mãe me abandonou, o meu pai é um homem importante, me abandonou. Os únicos que eu tinha como irmão me enxotaram da minha casa. Então Jefté olha para o céu e diz: Deus, já que eu estou abandonado, já que eu não tenho pai, já que eu não tenho família, o Senhor pode me adotar como seu filho? Cara, quando Jefté falou isso, Deus se levantou do trono e reconheceu a adoção de Jefté. E Jefté foi um dos homens mais importantes nos tempos de Juízes. Isso mostra para mim e para você que independente da origem que você tenha, se você decidir no teu coração ter uma paternidade celestial, independente que o teu pai tenha sido um cachaceiro, independente que o teu pai tenha sido um alcoólatra, um homem cheio de drogas, um homem prostituto, se você olhar para o céu e dizer: Deus, já que o meu pai da terra falhou, deixa eu ser o teu filho, por intermédio do teu filho Jesus, me adota como teu filho. De imediatamente, Racalabaxaia, Deus ama filhos, Deus ama multiplicação. Rabacandorobaxai. Da mesma forma que Deus transformou a história de Jefté, Deus também quer transformar a história de filhos nesta noite. Halabaxalarabás. Para encerrar, eu preciso que você saiba um pouco sobre a história do filho pródigo. É claro que havia muito mais para eu falar, mas eu não vou delongar. O filho pródigo, ele sai de casa, ele pede herança do pai, gasta tudo dissolutamente,
E de repente ele volta. De repente ele percebe tudo que perdeu. O filho pródigo tinha proteção, tinha alimentação, tinha amor do pai, tinha o cuidado, tinha o zelo, tinha o conselho. Mas agora o filho pródigo está comendo comida de porcos. Ele se lembra que os seus empregados, os empregados do pai dele, comem melhor do que ele. E ele fala: Deus, eu reconheço que eu errei, pequei contra o céu, e eu vou voltar para minha casa. Quando ele volta, ele vai dizer assim, ele vai perceber, é claro que ele está vindo com medo, porque ele está pensando: como que meu pai vai me receber? De que forma meu pai? Eu gastei tudo, eu gastei a herança do meu pai, eu desonrei o nome do meu pai, eu gastei dissolutamente com prostituição, com alcoolismo, com mulheres, eu perdi tudo. Como que o meu pai vai olhar para a minha cara? Certamente ele vai olhar para mim e dizer: eu te falei. Mas o jovem diz: eu vou voltar do lugar de onde saí. Quando ele chega próximo da casa do pai dele, ao invés de ser recebido assim, foi recebido assim. Ao invés de ser recebido com apontamentos: eu te avisei, eu falei que ia dar tudo errado, eu disse para você. Não, querido. O menino diz: pai. E o pai diz: filho. Calabachai. Só que o contraponto disso é que o filho mais velho percebe que tem barulho de festa. E ao perceber que tem barulho de festa, ele vai perguntar para os empregados, não para o pai. Ele vai perguntar para os empregados o que está acontecendo. E os empregados vão dizer: não está sabendo? Seu irmão voltou. Como é que é? E o seu pai está fazendo uma festa para o seu irmão que voltou. Eu não acredito. Ele vai confrontar o pai. O menino mais velho vai confrontar o pai. E ao olhar para o pai vai dizer assim: eu sempre te servi. Preste atenção nisso. O filho pródigo chega, está arrependido, vem correndo em direção do pai, chama ele de pai. Só que o filho mais velho, quando chega diante do pai, diz o quê? Eu sempre te servi. O que ficou tem uma impressão de um pai como se ele fosse servo. E o que foi embora tem impressão do pai como pai de verdade. Quando nós fazemos uma medida na escritura minuciosa, nós descobrimos que o filho mais velho é o povo de Israel, que sempre tiveram Deus como pai, mas que sempre serviram a Deus como servos. Aí chega a igreja, suja, imunda, contaminada, que gastou dissolutamente, mas que de repente descobre um Deus que era só pai de Israel. E essa igreja vai chamar esse Deus de pai. Pai. E o pai vai chamar esse que é a igreja de filho. A grande questão nessa noite é que nós estamos muitas vezes nos relacionando com Deus como servos. E nós esquecemos que Ele é pai. Gálatas 4:4 diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, Ele enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, você também se tornou herdeiro e co-herdeiro de Deus. João 14, verso 8, Filipe, para terminar, Filipe vai perguntar para Jesus assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta.
E Jesus olha para Filipe e diz: Filipe, há quanto tempo estou contigo e não me percebes? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Se eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu profetizo, Rabachuias, que as pessoas vão olhar para você e vão perceber que você não é escravo, não é criatura, mas que você tem uma marca de filho. E como você tem uma marca de filho, você vai levantar esta cabeça. Você vai sair dessa condição que você estava. Você vai sair desse opróbrio, desta vergonha que você se encontrava. Porque muitas vezes você entrava na igreja pensando que você era só um servo. Querido, essa noite, uma noite, querido, que nós aprendemos que Deus não é só Deus, Ele é Pai. O meu pai natural morreu em 2009. No dia que eu estava enterrando o meu pai, eu ouvi uma voz muito clara de Deus. Deus, querido, preste muita atenção nisso. Eu nunca falei isso. No dia em que eu enterrei o meu pai, o meu Pai celestial, eu ouvi uma voz audível dele, dizendo para mim: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, porque eu me alegro dos meus filhos. Você está enterrando o teu pai natural, mas um dia você vai encontrar o seu verdadeiro pai, que sou eu. Aquilo foi como um bálsamo no meu coração. Um dia de profunda tristeza e profunda alegria, ao perceber que eu não estou só. Aleluia. Olhe para alguém e diga assim: independente de como seu pai foi, ou como seu pai continua sendo, Deus nunca te deixará só. Ele nunca te abandonará. Ele te fez promessas e Ele vai cumprir, porque assim diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu me entristeço muito quando eu vejo alguns pais tratando mal seus filhos. Eu me entristeço muito. O meu pai sempre foi um homem muito severo, mas um homem muito carinhoso ao mesmo tempo. E ele era uma referência para nós lá em casa. Um homem forte, alto, trabalhador, inteligente. Tudo que o meu pai colocava a mão dava certo. Tudo, tudo. Nós construímos uma casa uma vez, meu pai nunca tinha trabalhado de pedreiro, e nós construímos uma casa, e meu pai construindo aquela casa, e nós nunca temos trabalhado de pedreiro. Eu me lembro que um dia deu um vendaval, e nós trabalhávamos nessa casa todo final de semana, que era a folga do meu pai, e nós íamos trabalhar nessa casa. Eu me lembro que deu um vendaval muito forte, e quando nós chegamos, de longe a gente está procurando a casa e não acha. Cadê a casa? Eu pensei comigo, eu sou mais baixinho, eu não estou vendo a casa porque eu sou pequeno. Só que quando nós chegamos lá, o vento entrou dentro da casa e destruiu toda a casa de dentro para fora. Eu fiquei olhando para o meu pai para ver qual a reação que ele teria. Ele chegou, entrou na casa toda destruída, com as mãos para trás assim. Entrou em cada cômodo da casa, com a cabeça erguida, e falou: vamos construir tudo de novo. O meu pai, eu não tive a oportunidade de falar isso para ele, mas essa palavra fez de mim e dos meus irmãos pessoas que não desistem. Quando a gente vê que tudo parece estar desmoronado, a gente olha e fala: vamos começar tudo de novo. Legados que os nossos pais deixam para nós.
Preste atenção no legado que você vai deixar para o seu filho. Não, estou preocupado em deixar uma casa. Deixa a tua presença aqui dentro. Tem coisa que o teu filho nunca vai esquecer. Nunca. Plante legados no coração. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Bispo, mas quando Jesus estava na cruz, o Pai o abandonou. Não. O Pai não abandonou o filho. O Pai virou o rosto para o pecado que estava sobre ele. Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Qual tipo de relacionamento que nós temos tido com esse Pai? Existe uma palavra no hebraico chamada Abba. Abba é uma palavra carinhosa de um menino pequeno. Uma palavra carinhosa chamando ele de paizinho. Abba. Às vezes eu falo para a Ana Elisa, às vezes ela está num lugar mais alto, eu falo para ela, filha, pula. E ela pula. Outro dia eu vi alguém dizer que um libanês colocou o filho num lugar alto e falou, filho, pula. E aí o filho pulou. Ele tirou o corpo e deixou o filho cair no chão. Ele olhou para o filho e falou assim, isso é para você não confiar em ninguém, nem no papá. Isso é o que o mundo está colocando no coração desta geração. Mas querido, Deus está colocando em nós uma paternidade. Deus está sarando nossos corações como filhos. Deus está sarando nossos corações como pais. Para que essa geração, querido, possa receber uma paternidade. Eu creio que Deus vai levantar uma geração de homens sarados. Eu creio que Deus vai levantar homens referenciais. Eu creio que Deus vai levantar bons pais nesta nação. Eu creio que os nossos filhos serão bons pais. Eu creio que é o exemplo do pai ao entregar o seu filho amado para nos salvar. Vai fazer de nós uma geração sarada. Talvez você entrou aqui hoje e talvez você tenha tido tantas decepções, tantas frustrações com o pai. Mas querido, entenda, há um pai que nunca te abandona. Há um pai que nunca te esquece. Há um pai que nunca vai mandar você pular e sair com o corpo fora para você cair, porque ele te ama e vai te amparar. Há um pai que mesmo em necessidade vai cuidar de ti. Há um pai que mesmo em tuas aflições vai te acudir. Há um pai que mesmo em tuas feridas vai vir para te sarar. Há um pai que não te esquece. Há um pai que não te abandona, querido. Feche os teus olhos. Essa noite é uma noite de cura para o teu coração. Bispo, eu fui criado com um padrasto, eu não tenho referência de ninguém. Tem. Deus também te deu pastores. Deus também te deu autoridades para exercer a paternidade no teu coração, para te mostrar caminhos, direcionamentos. Igreja é um lugar também que a gente tem paternidade, um lugar onde a gente encontra abrigo, um lugar onde a gente encontra conselho. Bispo, o meu pai não tem tempo para parar para me ouvir, querido, então vem aqui que a gente ouve. Porque, querido, eu creio que você será uma geração alinhada a um propósito eterno. Eu creio que Deus está levantando um ambiente de paternidade.
Bispo, como eu posso me relacionar com Deus? Eu fui criado com um padrasto que muitas vezes me molestou, que muitas vezes me desejou, me quis. Há coisas que nos acontecem que são para que a gente possa ajudar pessoas que virão na nossa vida, que nos auxiliam a não errar os mesmos erros com outros que chegarão, que nos mostram como ajudar pessoas que passaram por situações semelhantes. Eu não sei como você entrou aqui, talvez ferida ou ferido porque você não teve oportunidade de falar com o seu pai. Eu não estou falando de falar só no dia dos pais, porque não adianta passar o ano inteiro longe e depois falar: pai, parabéns. Isso é hipocrisia. Relacionamento não se cria num dia, relacionamento se cria em tempos e tempos e tempos. Pai, nessa noite, eu libero uma unção de cura sobre esta igreja, Senhor. Senhor, eu declaro que estes pais serão agentes de paz. Eu declaro, Senhor, que estes pais serão alinhados ao céu de Calabachu. Eu declaro, Deus, que eles, Senhor, andarão em novidade de vida e farão seus filhos andarem em novidade de vida, Senhor. Eu declaro, Deus, que sobre esta geração o Senhor está criando um ambiente de paternidade. Senhor, que estes homens e mulheres nesta noite tenham um coração perdoador. Bispo, como que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Você tem a palavra. Você tem a palavra. Você tem Jesus Cristo. Você tem o Espírito Santo. Como que eu vou ter referência se eu não tenho pai? Você tem o Espírito Santo, que te convence, que te ensina, que te consola, que te aconselha, que te acaricia, que te trata bem. Eu sei, é muito difícil quando a gente tem que se relacionar com Deus como pai, porque as referências foram más. Eu sei, tem pessoas que têm que liberar pessoas aqui nessa noite. Eu creio que muita gente nunca vai poder ser pai de verdade seu. Eu creio, porque não querem. Mas você foi adotado por um pai que te ama, que nunca te deixará, que nunca te abandonará. Eu creio. Adore este louvor com seus olhos fechados. Seu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu sabor. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Essa é a sua chance, querido, está perto. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Ele é o teu pai, querido. Eu quero estar na casa do Ele te ama. comer tua mesa, meu Pai. Ele te ama. Que sou para ti. Ele te ama. Vivo só pra ti. Mesmo que você não entenda, Ele
curando seu coração nessa noite, meu O amado. amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. É o olhar de Pai. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero Aleluia. é estar perto de ti. É nesse lugar. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, beber em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. Aleluia. Eu quero estar na casa do Pai, beber em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, beber em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Aleluia. Olhe para alguém do teu lado e diga: não importa o que você passou, o Pai te ama muito mais do que você imagina. Aleluia. Você tem um Pai celestial, independente das decepções que o teu pai carnal tenha provocado no teu coração. Você pode sair dessa situação de forma que só o Pai do céu pode tirar você. Posso te pedir algo antes de pedir para distribuir os envelopes? Eu quero te pedir algo muito importante. Independente da forma que te trataram, independente da referência paternal que você tenha tido, seja o melhor pai que você puder. Seja um homem carinhoso, se aproxime, torne seus filhos seus discípulos e seus amigos. Eles vão crescer. Muitos deles vão embora de perto de você. Mas se você plantar uma semente de paternidade no coração do teu filho, da tua filha, ele pode ir para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão, para a Ásia, para a China, mas nunca vai se esquecer da semente que você plantou no coração. Aleluia. Eu tenho tido essa preocupação. Eu falo para os meus filhos: aproveite e sejam melhores do que eu depois. Esse é o legado que nós temos que deixar.